Deus é bom. Tem uma expressão lá no Brasil que diz assim, quando a pessoa não gosta da outra, ela fala assim, meu santo não bateu com dele. Tem aqui? Meu santo não bateu com dele. O que isso significa? Significa que tão somente não houve uma química, não houve uma identificação de uma pessoa com a outra. Não gostei de alguma coisa. Olha, não gostei. Achei que o cabelo dele não estava muito arrumado, devia estar de outro jeito. Sei lá. Às vezes as pessoas são assim. Não gostam umas das outras por nada. Mas às vezes gostam. Aí as pessoas dizem assim, meu santo bateu com dele. É uma expressão brasileira. De que isso significa que é o quê? Há uma identificação. Eu me identifico. E geralmente nós nos identificamos quando coisas semelhantes nos atraem. Sim ou não? Sim. Quando você vai lá no serviço, eu vou no serviço de estrangeiros e fronteiras, para ter o meu título de residência. Lá eles tiram a foto, eu cobro normalmente uns 10 euros para eles poderem tirar uma foto minha. Não é todo dia que uma pessoa assim chega na frente deles, né? Então eu tenho que pagar. Mas eles tiram uma foto minha e pedem para eu fazer uma rúbrica. Sim ou não? Sim. Aquela fotografia mais a rúbrica vão impresso num cartão. Vocês também têm. Esse documento chama cartão de cidadão. É um bilhete de identidade. A identidade, ela tão somente faz o que conosco? Nos identifica. Por quê? Porque ali estão registrados tudo o que precisa saber a meu respeito e a seu respeito. Se uma autoridade policial nos parar e pedir a nossa identificação, eu saco da minha carteira o meu título de residência e lá ele vai ver essa beldade, essa beleza, mas ele vai ver também o meu nome, ele vai ver que eu sou brasileiro, ele vai ver que eu estou legal no país, ele vai ver a minha morada, ele vai ver o número do meu registro junto às autoridades portuguesas, vai ver a minha assinatura. Sim ou não? Sim. Então eu estou me identificando para ele. Mas eu posso também me identificar com uma outra pessoa. Por quê? Porque há similaridades. Há coisas que nós temos em comum. Por isso nos identificamos com outras pessoas. Por exemplo, eu me identifico muito bem com a minha esposa, graças a Deus. Nós temos muito mais coisas que nos une do que coisas que nos separam. Nós temos muito mais coisas que nos identificam para gerar uma aproximação do que coisas que possam ser... isso aqui... Não. O rolo de papel higiênico não pode sair nessa posição, tem que sair nessa. Pronto. Separou. Meu santo não bateu com dela. Por causa de um rolo de papel higiênico. Não, amados. Tem coisas que, num casamento, vai existir algumas coisas que talvez não estejam muito bem alinhadas.
Mas fique com aquelas que te identificam com ela. E valorize aquelas coisas. E esquece as outras. As outras, com o tempo, a gente vai aprendendo que aquilo lá era bobagem. Não valia a pena brigar por aquilo mesmo. Sim ou não? Quem tem mais de 20 anos de casado aqui? Eu. Eu perguntei porque eu sabia que eu tinha. Eu fazia algumas coisas quando eu tinha 2, 3 anos de casado que hoje eu não faço mais. Isso chama-se amadurecimento. E a identificação é assim. Agora, sabe de uma coisa? Tem alguém que olhou para você e disse assim: gostei dele. Me identifiquei com ele. Eu vou me identificar com essa pessoa. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Ele se identificou conosco. Eu e você, queridos, nós não tínhamos muita coisa para nos identificarmos com ele, não. Mas ele resolveu se identificar conosco. Por quê? Porque ele decidiu que tinha coisas nele que ele queria que estivessem em nós, para que nós fôssemos parecidos com ele. Amado, tem coisas em Deus que ele queria que estivesse impregnada em mim e em você, para que ele, ao olhar para mim e para você, ele pudesse olhar e falar assim: uau, eu me identifico nele, é a minha cara. Olha, é como um documento, é como um cartão, é como um bilhete de identificação. Eu me vejo nele. Já parou para pensar nisso, amado? Jesus, ele quis se identificar comigo e com você, para que eu e você pudéssemos ser parecidos, idênticos a ele. Eita glória! Identificação é a nossa completa união com Cristo em seu sacrifício substitutivo. Por quê? Porque ele um dia morreu naquela cruz por mim e por você. Ele nos substituiu. Aquela cruz não era dele, amado. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Aquela cruz era sua, querido, que está nos ouvindo pela internet. Porque Jesus não tinha que morrer ali, ele não precisava morrer ali. Mas ele decidiu morrer ali. Por quê? Para que eu e você não precisássemos morrer lá. Ele nos substituiu, houve uma substituição. E por isso nós nos identificamos com ele, e ele se identificou conosco. Identificação é o lado legal da nossa redenção. Enquanto a ação do Espírito Santo através da palavra faz em nós agora, é o lado vital. Aquilo que o Espírito Santo faz na transformação diária na minha vida e na sua vida é o lado vital da coisa. Mas aquilo que ele fez foi o lado legal. De maneira legal. Ele não corrompeu, ele não deu jeitinho, ele não fez nada que violasse as leis para que ele pudesse ir para aquela cruz. Não, ele não fez. O julgamento que ele participou foi totalmente fraudado. Não poderia ter acontecido da forma como aconteceu. Foram violadas leis romanas e judaicas naquele julgamento. Mas ele não violou nenhuma. Ele foi como ovelha muda
diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca. E ele se entregou por nós. Ele se deu. Ele se deu. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala assim: Cristo vive em mim. Aleluia. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Por quem? Por mim. Ora, ele se entregou por mim e por você, querido. Ele não precisava. Jesus, para ser bem sincero, ele não precisava nem vir nessa terra. Ele não precisava nem nascer. Mas ele decidiu vir e nascer e viver entre nós. Por quê? Porque era a única forma de nós sermos redimidos de uma culpa, de um pecado que estava sobre todos. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então havia uma necessidade de o sacrifício de um cordeiro, para, de uma vez por todas, aniquilar o pecado. Para que nós que morremos espiritualmente em Adão, pudéssemos agora sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Ora, o sangue de animais não resolvia o problema. Ano após ano, o sacerdote ia e sacrificava animais pela culpa dos pecados. Mas aquele sangue, ele simplesmente tinha o poder de cobrir os pecados, mas não redimia o pecador. Abraão, certa vez, foi sacrificar o seu filho a pedido de Deus. E quando ele estava ali já com Isaac colocado em cima para fazer o holocausto, Isaac pergunta para ele: tá certo, estou vendo aqui as madeiras, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro. Onde está o cordeiro? Abraão virou para ele e falou assim: Deus proverá para si o cordeiro. E Abraão levanta os olhos, e chega um anjo e fala assim: para, não sacrifica teu filho. E Abraão olha para o lado e vê o quê? Não, ele viu um carneiro. Ele não viu um cordeiro, ele viu um carneiro e pegou aquele carneiro e sacrificou aquele carneiro no lugar de seu filho. Porque o cordeiro haveria de vir anos e anos e anos na frente. E o cordeiro veio sem mácula, sem mancha, sem culpa, sem nada. Veio o cordeiro chamado Jesus. O único que poderia morrer no meu e no seu lugar, e o sangue dele ser aceito diante de Deus, não para cobrir
pelos nossos pecados, mas agora sim, para nos resgatar, nos redimir de uma vez por todas. Aleluia. Esse tão grande amor de Jesus me apaixona. Que é isso, meu amado? Você imagina, ele estava lá, ele, o Pai, o Espírito na criação, ele era o Verbo, ele era a palavra, estava lá na criação, estava sempre, ele fazia parte ali da Trindade, e de repente, ele decide, eu vou por eles. Já ouviu falar em zona de conforto? Que é uma zona de conforto maior do que a de Jesus. Ruas de Ouro. Eu imagino a qualidade da água que tinha lá disponível. Eu imagino as grandezas que eram aquilo tudo. A porta era do tamanho de a pérola era do tamanho de uma porta. Pensa nisso. Que grandeza que era aquilo, que riqueza. Ei, mas ainda que aquilo tudo tivesse tamanha riqueza, aquilo não era a riqueza que Deus queria. Você sabe o que é um tesouro? Uma coisa de valor? Você sabe quando uma coisa ela tem um determinado valor, sabe por quê? Por causa da sua escassez. Quanto mais escasso, mais caro. A água que eu estou bebendo aqui, ela não é cara, porque nós temos abundância aqui de águas. Mas essa mesma garrafinha, lá no deserto do Saara, vale muito dinheiro. Por quê? Porque lá não tem. Por que que o ouro é precioso? Porque é escasso. Porque se você trombasse em pedras de ouro, em qualquer lugar que você anda por aí, o ouro não era precioso, era areia, era pedra comum. Amarelo, diferente. Não é diferente não, tem ali também, tem lá. O que era escasso lá no céu? Lá tinha tudo, mas havia alguma coisa que era escasso que não tinha lá. Vidas humanas não tinha. Não havia entrado ainda nenhum homem no céu. E Deus queria que todos eles estivessem com Ele. Aonde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele. E para que isso acontecesse, tinha que vir nessa terra um homem e que pudesse resgatar todos os homens, para que não fôssemos mais exceções, mas nós pudéssemos povoar aquele céu, povoar a presença de Deus. Amém? Nós fomos com Ele, querido, nós fomos com Ele crucificados. Gálatas 6, versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, isso tudo que tem aí fora não tem para mim mais valor nenhum, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque eu morri com Cristo, estou crucificado com Ele. Romanos 6,5, abre comigo aí, por favor. Você vai entender um pouco melhor isso agora.
Você vai entender essa identificação na morte de Jesus agora. Romanos 6,5 fala assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza, querido, foi crucificado com Ele. Aquele Márcio que andava roubando, matando e fazendo todas as obras de Satanás já não existe mais, foi crucificado com Ele. Você imagina um nome aí qualquer, aquele nome qualquer, que andava em adultério, que andava em prostituição, que andava em tráfico, que andava praticando coisas absurdas e até não tão absurdas, também foi crucificado com Ele. Foi exatamente isso que Ele fez. Ele levou sobre Ele a nossa culpa de todos nós. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Amém, amado? Olha para mim aqui, eu e você não precisamos mais viver em pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, nós somos libertos. De uma vez para sempre, querido. Pecado não tem mais lugar na minha vida e na sua vida, porque na minha vida e na sua vida habita o Espírito Santo de Deus, amado. Ele nos guia em toda a verdade. Nós não precisamos andar à margem por aí, à margem da sociedade, cometendo os pecados que anteriormente nós cometíamos. Não, amados. Eu e você podemos sim viver uma vida de santidade. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Graças a Deus que a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte. Se a carne fosse forte, querido, ela não teria limites. Nós viveríamos em pecado. Mas é o nosso espírito que é forte, porque nosso espírito está sendo renovado pela palavra de Deus, a nossa alma, está sendo renovada pela palavra de Deus, e o nosso espírito, ele foi recriado novo, zero. Já viu carro novo, carro 0 km, saindo da concessionária assim, ó? Eu nunca vi uma coisa dessa. Carro novo não dá defeito, querido. É carro zero. Não dá problema. Agora, ele não vai dar problema um dia, nem 2 dias. Mas vai chegar um dia que vai precisar fazer manutenção. Porque senão ele vai dar problema. Assim sou eu e você também, amados. Nós fomos recriados. Somos zero. Não temos que dar problema, nós não fomos feitos para dar problemas. Nós não fomos feitos para pecar. Agora, todavia, eu e você precisamos de quê? De manutenção. Nós precisamos dar manutenção na nossa mente todos os dias. Porque senão vai dar problema. Tem que trocar o óleo do carro de tempo em tempo, senão vai dar problema. Tem que trocar o óleo da nossa mente todos os dias. O óleo nesse caso é a palavra de Deus, tem que trocar. Por quê? Deixa eu te falar por quê. Pensa na sua vida, eu penso na minha, tá bom? Por favor, não pense na minha. E nem eu vou pensar na sua. Pense na sua vida. Você acorda de manhã cedo, o que você faz? Não precisa responder. Você acorda de manhã cedo. Eu acordo de manhã cedo.
logo de cara começa o quê? As informações chegarem aos nossos ouvidos, olhos, nos nossos sentidos, informações começam a chegar. Sim ou não? Sim. E você começa a caminhar. Escovou os dentes. É bom, viu, amado? Escovou os dentes e foi trabalhar. Você está indo de carro. Informações estão entrando nos seus olhos. Para onde que essas informações que estão entrando nos seus olhos vão? Para a sua alma. Sua mente é a sua alma. E você recebe informação de tudo quanto é tipo. Pá! Aí eu aprendi agora, né? Porque eu ando com os vidros fechados, eu aprendi a fazer assim, ó. Eu não sei se ele enxerga, mas que eu faço, eu faço. Desculpa, né? Perdão. E a vida segue. No Brasil a gente faz assim, ó. Aqui, ó. E você chega no seu trabalho. Quem está lá na sessão lá da secretaria? A secretária. A mocinha, bonita, com a mini saia, acima do umbigo. Não é o cos, querido. É um cachecol. Pegou o cachecol, enrolou na cintura. E você está vendo. Você não está cego, armado. Hã? Está sendo informado. Tem algo estranho ali. E aí as irmãs estão dirigindo o carro. E vem aqueles camaradas. Não é tipo eu não. Mas aqueles assim, sabe? Só o braço do sujeito dá as minhas duas coxas juntas. Caminhando, correndo na praia. Sem camisa. Aquele tórax bem torneado. Informação que chega a você. E aí você vai ver o telejornal. Na hora do almoço, você pega, senta, está lá uma TV ligada e você vai ver o telejornal. Aí calha da pessoa está assistindo, tá no canal do Marcelo Rezende da TV Record. Ó, caiu sangue aqui. É só sangue. É só desgraça. Me perdoe a palavra. Só tristeza. E você está recebendo essa informação. Ou seja, o dia inteiro nós somos bombardeados de tudo quanto é tipo de lixo. E esse lixo vai para onde? Vai lá para o contentor? Não. Vai para mim e para a sua alma, para nossa mente. E aí vem, você chega, tua presença. Ah, meu irmão, não tem tua presença não, querido. Você vai estar totalmente longe enquanto tem tua presença. Você está longe. Por quê? Porque a tua mente foi bombardeada o dia inteiro.
E você, em momento algum, botou um texto, um versículo sequer da palavra de Deus para dentro, para poder fazer pelo menos um equilíbrio. Não, amados. Como disse o pastor Augusto no vídeo, não dá tempo mais. Nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus mais. O tempo está próximo. Não é uma pregação fatalista, querido, mas é uma pregação realista. O tempo está próximo. Eu e você temos que ter essa consciência da presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, e precisamos tomar uma atitude. Entender que Ele se identificou conosco. Ele não precisava vir aqui, mas Ele veio para que você pudesse ser parecido com Ele. Para que você pudesse ser chamado de filho. Ei, você não é mais servo, amado. Entende isso de uma vez por todas. Você não é mais um filho bastardo, adotivo, não. Você é filho legítimo. Eu e você somos filhos legítimos. Porque Ele se identificou comigo e com você. Ele olha para você e fala assim: você é a minha cara. Você é a minha cara. Oh, Deus bom. Cristo foi feito pecado no nosso lugar. Ora, pensa um pouquinho aí, depois eu vou entrar nesse assunto, mas que pecado ele cometeu? O que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a? Ora, então, para morrer tem que pecar. Sim ou não? Sim. Se não peca, não tem como morrer. Porque existe uma morte natural, mas existe uma morte espiritual. E não pode haver uma morte natural se antes não houver uma morte espiritual. Adão só pôde morrer porque ele morreu primeiro espiritualmente. Se não tivesse morrido espiritualmente, estava vivo até hoje. Mas porque morreu espiritualmente, teve que morrer fisicamente, porque o salário do pecado é a morte. Foi a sentença dada por causa do pecado. Sim ou não? Sim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, todos nós, a maioria de nós sabe isso de cor. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por mim e por você. Amado, ele subiu naquela cruz sem pecado algum. Não havia pecado em Jesus. Jesus não tinha morrido espiritualmente. Jesus, me entenda bem, ele tinha um corpo parecido com o de Adão antes da queda. Não estava sujeito à morte. Jesus fala: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Por quê? Porque ele sabia que ninguém tinha o poder de matá-lo. Ninguém tinha como tirar a vida dele. Por quê? O salário do pecado é a morte. E qual pecado tinha Jesus? Nenhum. Então ele não podia morrer. Mas naquela cruz, querido, naquela cruz, não me pergunte como, mas ele pegou o seu pecadinho aí, aquele que você guardava, porque você não guarda mais, que você guardava debaixo do braço lá, e alimentava ele durante muito tempo, e eu também não estou fora disso não. Ele pegou o seu e o meu e o nosso pecado, querido, e ele tomou sobre si naquela cruz. O pecado ele levou sobre ele naquela cruz. E por ele ter levado o meu e o seu pecado sobre ele, naquele momento que ele tomou o pecado, ele morre espiritualmente. E assim ele pode se entregar. E assim ele pode morrer fisicamente.
Houve uma identificação, querido. Ele pegou aquilo que que não prestava e tomou para ele, e pegou aquilo que lhe era bom, aquilo que era a virtude dele, e deu para mim e para você. Ele nos deu vida, Ele nos deu saúde, Ele nos tirou da miséria e nos deu prosperidade. Ele fez tudo isso na cruz, querido. Foi uma aliança de sangue. Aleluia. Ele se fez enfermo. Em Isaías 53, versículo 3, abre comigo lá, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 3. Eu queria que minha voz fosse sempre assim. Isaías capítulo 53, versículo 3. Mas ela começa assim, daqui a pouco ela está igual uma voz de taquara rachada. Conhece taquara rachadas? Conhece não? Não conhece taquara rachada. Taquara rachada é... Conhece bambu? Quem conhece bambu? Conhece bambu? Sim. O bambu é aquela vareta que se tira do bambu para fazer pipas. Faz pipa aqui? Papagaio. Nunca soube fazer aquilo. O meu papagaio, ele nunca ia para onde eu queria, ele só ficava assim, ó. Aí eu tinha um amigo, Tadeu. O Tadeu vinha e pegava, é assim, Marcinho, ó, é assim. Aí o papagaio falava, agora para cá. Mas o meu só ficava lá assim. Nunca soube mexer com aquele negócio. Mas aquilo, as pessoas falam que é voz de taquara rachada. De cana rachada. Pronto, é voz de cana rachada. Começa assim, Isaías 53, versículo 3, daqui a pouco está com voz de cana rachada. (53, 3). Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele pegou e se enfermou na cruz por mim e por você, amado. Aleluia. Meu Deus. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós um dia, quem sabe, talvez seremos sarados. Não está escrito isso aí não? O que está escrito? Fomos sarados. Você que está nos vendo aí na internet, querido, você já foi sarado em Cristo Jesus. Pegue esse texto de Isaías 53 e creia que aquilo que ele fez por si é verdade. Ele é poderoso para poder curar esse cancro. Ele é poderoso para poder curar qualquer tipo de enfermidade. Porque o nome de Jesus está sobre todo nome. E se há algum nome que exista, está debaixo do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele se fez enfermo. Com ele nós morremos. Isaías 53, 9 fala assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Há uma versão que fala assim: nas suas mortes. Tem alguém com essa versão aí? Fecharam a Bíblia? Não. Isaías capítulo 53, versículo 9. Nas suas mortes.
Por quê, querido? Porque há necessidade de se morrer espiritualmente por causa do pecado. Todo aquele que pecou precisa morrer fisicamente. Por quê? Porque morreu espiritualmente. Consequência do pecado. Mas ele, Jesus, não pecou. E aí eu volto naquilo que eu estava falando anteriormente. Ele, Jesus, não pecou. Então ele não podia morrer. Mas para morrer ele teria que morrer espiritualmente. E ele morreu espiritualmente levando sobre si o meu e o seu pecado. Romanos capítulo 6, versículo 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Por que nós cremos que com Ele também viveremos? Porque Ele, querido, ressuscitou. A morte não pôde retê-lo. Apesar dele ter tomado sobre si o nosso pecado e morrido espiritualmente, ido ao inferno, quando ele morre, ele vai ao inferno, querido. Ao chegar no inferno, foi colocada ali uma mesa diante dos seus inimigos. Os inimigos estavam banqueteando, os inimigos estavam festejando. Ele entrou ali como alguém preso, encarcerado, envergonhado. Como eu e você chegaríamos ao inferno? E ele chega ali, naquele lugar, e de repente uma mesa é posta. O diabo falou assim: quem colocou essa mesa aqui? E de repente começa um juízo, um julgamento. O próprio pai. O que o meu filho está fazendo aqui? Ele morreu na cruz. Satanás poderia ter dito. Mas qual o pecado? Não teve. Se não teve pecado, o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui errado. Você, Satanás, agiu de maneira ilegal. Queridos, se você acha que nesse mundo natural tem leis e que precisa das coisas acontecerem de uma forma legal, muito mais além são as leis e a legalidade que existe no mundo espiritual. Satanás não tinha o direito de manter Jesus preso. E ele pega e fala assim: leva ele embora então daqui, leva. Não é assim não. Você cometeu um ato violento contra o meu filho. Tem juros. Tem juros. Mas que juros? Todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá. E ele levou consigo cativo o cativeiro, queridos. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele foi ao inferno por mim e por você, para que eu e você não precisássemos ir lá. Mas o inferno não pôde retê-lo, e ele ressuscitou de lá, para que uma vez ressurreto e vivo para sempre, eu e você também, que morremos com ele, ressuscitemos com ele e viveremos para sempre com ele. Essa é a mensagem da cruz, amado. A nossa redenção eterna. Mas não parou por aí. Ele subiu. Ele subiu.
e chegou até a porta dos céus. Nunca um homem havia entrado lá. E Davi, profeticamente, ele viu esse momento. E ele escreve, dizendo: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém lá de dentro diz assim: quem é esse Rei da Glória? Querido, nunca tinha entrado lá. Homem algum tinha entrado lá. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E Ele entra, querido, por aqueles portais eternos. Um homem. Saiu de lá a palavra, saiu de lá o Filho, saiu de lá o Verbo, saiu de lá como unigênito. Mas agora ele regressa não mais como unigênito, ele regressa como primogênito dentre muitos irmãos. Aleluia! Ele entrou lá para ser o primeiro, para que eu e você que está me vendo pela internet possa entrar também, queridos, para que onde ele esteja, todos nós estejamos com Ele para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos capítulo 24, depois você lê lá, com os olhos do Novo Testamento, e você, com os óculos do Novo Testamento, e você vai ver Davi profeticamente profetizando isso. Esse momento glorioso, glorioso. Aleluia. Fomos sepultados com Ele. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos 2, 24. Eita glória. Eu me apaixono com essa mensagem, uma mensagem da cruz, uma mensagem de redenção, uma mensagem que Jesus um dia morreu por eles, por mim e por você. Essa aliança que foi feita por Ele para conosco. Se eu e você estamos aqui hoje, querido, foi por causa dessa mensagem. Foi por causa dessa mensagem. Ele se identificou conosco. Atos 2, 24 diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo, o teu santo, veja corrupção. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Os apóstolos, eles dizendo, todos nós somos testemunhas disso. Nós vimos ele ser crucificado, nós vimos ele ser sepultado, mas nós vimos ele ser ressurreto. Aleluia, aleluia. E para encerrar, nós fomos vivificados com ele. Você sabe o que é ser vivificado, querido? É você tornar a ter vida. Querido, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A sentença era contra nós. Estávamos mortos, mas agora nós fomos vivificados. Ou seja, nós tivemos o direito de tornar novamente a ter uma vida. 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 É vida que nasce da morte. É vida que encontra o perdão. É muito mais, querido, do que uma religião. É Cristo vivendo em você. Disse certa vez um poeta através de uma canção:
Romanos 6, 5. Abre comigo. Vamos ler esse texto para a gente encerrar. Romanos, capítulo 6, versículo de número 5. Quem achou, fala amém. Amém. Eita glória, povo rápido, dedinho de fogo. Diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte já não tem domínio sobre você, amado. Aleluia. Poderemos até um dia, quem sabe, vir a dormir. Mas ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos e encontraremos com Ele. Para sempre. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a sua vitória? Querido, Ele nos justificou. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O que é ser justificado? É eu e você podemos entrar na presença de Deus sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Por que eu e você temos esse direito, esse privilégio? Por causa do sangue. Ele traçou um novo e vivo caminho para mim e para você. Não somos qualquer coisa, queridos. Nós não somos o bichinho de Jacó. Nós não somos pecadores nesse mundo. Nós somos filhos de Deus, eleitos, filhos amados. Eu não sei quanto a você, eu sinto muito para os solteiros e para aqueles que ainda não têm filhos. Mas a coisa mais preciosa que existe é você pegar um filho seu no colo. Não tem nada mais precioso. E você olha assim e fala assim: é a cara da mãe. Mas vai ser inteligente igual o pai. Quem tem filhos aqui, é verdade ou não é? Não pode ser ao contrário. Não pode ser o contrário. Coisa maravilhosa é você poder olhar para aquele filho e declarar seu amor para ele. Papai te ama. É ou não é? Aí vai crescendo, e quando começa a crescer, aí de repente você ouve uma palavrinha que te arrebenta todinho. Papá. Ah. Coisa mais deliciosa do mundo. Ei, Deus é o seu papá. Ele te pega no colo. Fala papá para ele. Ele quer ouvir
da sua boca palavras de amor para Ele. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu namorava, eu ia nas revistarias, nessas lojas, papelarias, e comprava lá um cartão para minha namorada. Aqueles cartões prontos, coração, vermelhinho. Só escrevia lá assim: assinado, eu. E mandava para ela com uma flor ou com uma caixa de bombom, alguma coisa. Não tem, é uma caixa de chocolate. E aí ela ficava encantada. Mas a coisa mais encantadora que ela já recebeu de mim, não foi um cartão feito lá na gráfica, um cartão pronto. A coisa mais maravilhosa que ela recebeu de mim foram as palavras espontâneas que saíam da minha boca. Entendam-me bem. Eu não estou contra a música não, tá, gente? Entenda bem. Nós temos que cantar e adorar a Deus. Temos todas essas músicas, sou apaixonado, eu canto o dia inteiro. Desafinado, mas canto. O pessoal lá de casa, eles são meio exigentes, eles ficam... Já deu, né? Chega, né, pai? Cantar é muito bom. Nós estamos cantando para quem? Para vocês? Para nossos familiares? Não, nós estamos cantando para... Agora eu vou te perguntar uma coisa. É bom, ele quer isso. Mas ele vai ficar muito mais impressionado quando você começar a deixar sair cânticos espontâneos, declarações espontâneas, frutos de lábios que confessam o seu nome, de alguém que tem uma intimidade com ele tal, que não precisa do músico falar: irmão, levanta sua mão, irmão, bata a palma agora, irmão, um passinho para a esquerda, irmão, um passinho para a direita. Não, querido, muito mais além do que isso, queridos. Ele está esperando algo que seja espontâneo. Papá, espontâneo. Ele se identificou consigo. Ele se identificou consigo para que você fosse feito filho de Deus. Filho de Deus. Vamos ficar de pé? Sérgio, por favor. Vamos cantar mais uma música. Você aprendeu alguma coisa? Você foi edificado nessa noite com a palavra? Glória a Deus, eu também fui, viu? Muito. Essa palavra mexeu comigo. Muito. Me impactou. Você não pensa que quando a gente prepara um estudo desse, querido, a gente prepara assim, sabe o que é mesmo que eu vou falar? Não, amado, não é assim não. A palavra a gente vai estudando e a gente vai recebendo. E Deus vai tratando conosco. Sabe, quanta coisa que eu tive que relembrar. Quantas coisas eu tive que repensar. Então, eu também fui abençoado com essa palavra. Amém? Vamos cantar uma música. O Sérgio está ali. O meu também de vez em quando me joga para as cobras. Só tu, ó Deus, és Senhor.
Declara isso, meu irmão. Reconhecemos tua soberania. Reconhecemos a tua grandeza. Mas também reconhecemos a tua paternidade. Por isso nós te exaltamos, papai. Exaltamos, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Eu te amo, Pai. Nós te amamos. Não temos outro Deus além de Ti. Declaramos a nossa total e exclusiva dependência de Ti.
como uma criança que amamenta nos braços da mãe, totalmente indefesa, dependente dela. Nós também somos assim, Pai. Declaramos a nossa dependência de Ti e queremos essa dependência. Nós não queremos independência, nós queremos a dependência. Você que está em casa, se você ainda não teve a oportunidade de declarar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que tudo isso que foi dito aqui hoje, Ele fez pensando em si. Esse é o dia que você pode fazê-lo, fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador, para que você também possa ser filho de Deus. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Basta que você fale assim. Se você que está aqui também nunca fez essa oração, faça comigo hoje, dizendo assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu entendi a Tua palavra e entendi que o salário do pecado é a morte, mas entendi que esse salário, que esse pecado foi pago de uma vez para sempre, através do sangue de Jesus, que morreu por mim naquela cruz. E nessa noite eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceito a Tua paternidade, Deus. Eu aceito ser Teu filho, Deus, em nome de Jesus, amém. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez? Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, querida. Essa foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Acontece alguma coisa dentro de você, não estou sentindo nada, pastor, mas aconteceu algo que meus olhos e os seus olhos não podem ver, mas foi a transformação da sua vida. Você recebe nessa noite um novo espírito, um espírito recriado, que te dá acesso ao Pai como filha amada. Amém? Que Deus te abençoe. Depois procura o pessoal da diaconia aqui e eles vão te dar um presente, não é isso? Quem é os diáconos tem um presente para você. Quem que ela pode procurar? Quem? No balcão de informações tem um presente para si lá. Tá bem? Que Deus te abençoe. Parabéns por essa escolha. Foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Amém? Você que nos assiste também, se você está nos assistindo e fez essa decisão, mande a sua mensagem para nós, mande a sua morada e nós enviaremos um presente para si também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar e vamos encerrar. Ô Pai, nós te damos graças por esse banquete que aqui tivemos hoje, por podermos entender mais a respeito da Tua paternidade sobre nós, que somos feitos Teus filhos, e que agora o nosso lugar de direito é o Teu colo. É podermos nos achegar no Teu peito e te chamar de papá, e dizer que Você é o nosso amado, o amado de nossa alma. É dizer para Ti que Tu és o mais importante bem que temos. Obrigado, Pai, por tão grande amor, por tão grande salvação. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Amém? Vão em paz. Abrace aí a todos que estão ao seu lado. Deus é contigo, querido. Ele não é teu inimigo. Ele é o teu amigo. Ele está do seu lado. E todos nós sejamos abençoados através da prática da palavra de Deus, em nome de Jesus.
Pronto, já chegou o presente. Vem cá, minha querida, vem cá que eu vou te dar um presente. Vem cá. Para você. Obrigada. Aqui tem tudo que você precisa saber daquilo que te espera daqui para frente. Parabéns pela escolha. Tá bem? Deus te abençoe, querido.